Pois é, chegamos no momento que eu sabia que ia chegar, mas eu não queria que chegasse, que é aquele momento onde eu vou precisar jogar parte do meu trabalho fora e começar de novo. Em outubro do ano passado, eu comecei a fazer benchmarks com sistemas operacionais que eu faço review aqui no canal. Então são, arredondando, aí, quase 6 meses de dados coletados comparando esses sistemas em atividades diferentes, tanto em produtividade quanto em games. E eu aprendi algo muito importante nesse processo que eu acho que não chegou a transparecer necessariamente nos gráficos que eu costumo mostrar para vocês. Ou será que você percebeu? A gente descobre se você é uma pessoa atenta depois da gente passar a mensagem do nosso patrocinador de hoje. E o nosso patrocinador de hoje é o Finlink, exatamente, a nossa ferramenta favorita para fazer acesso remoto de servidores Linux com interface gráfica. Você pode conferir um vídeo que eu mostrei lá no canal de Linux Clips, o nosso segundo canal, mostrando para você exatamente como configura um servidor Finlink para você utilizar e quais os recursos que ele tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser experimentar, é completamente gratuito, o link vai estar aqui na descrição, só você fazer o download e instalar na máquina que você quiser. É uma ferramenta bem interessante para você ter aí, ó, na sua manga de administrador de sistemas. Assim como eu, você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem por aí na internet que tal distro Linux é melhor, é mais rápida, tal ambiente gráfico é mais pesado ou entrega mais desempenho, que o Windows é muito melhor ou muito pior do que o Linux em alguma coisa. Mas a verdade é que, tirando a nossa experiência pessoal, que tem muito a ver com a forma com que a gente usa o sistema e como a gente se sente usando, apenas números frios podem representar, ainda que parcialmente, a realidade. E eu decidi fazer benchmarks para matar a minha curiosidade em relação a isso. Afinal de contas, será que o Arch Linux é tão mais veloz que os outros sistemas, como as pessoas falam? Será que tem muita diferença de uma distribuição para outra? Será que o Windows é melhor em tudo? Era isso que eu queria descobrir. E levou um tempo, mas eu consegui desenvolver uma certa metodologia e uma habilidade para desenvolver gráficos e planilhas de dados com toda a informação que eu estava coletando de uma forma visualmente agradável. São horas de trabalho para exibir para você um gráfico bonito por alguns segundos. Mas mesmo sendo algo árduo, valeu a pena. Eu já vi muita gente aplicando alguns conceitos baseados em achismo apenas, e os benchmarks ajudam a, enfim, fundamentar qualquer argumento, né? Por exemplo, quem diria que o melhor resultado de uma distro Linux em renderização com o Blender seria praticamente 1 minuto e meio mais rápido do que o Windows 11 nessa mesma tarefa? E que essa distro seria o Arch Linux GUI? Pois é, eu certamente não diria. Mas eu não mencionei o Blender por acaso, porque por causa do Blender, o meu método de benchmark vai precisar ser alterado. A nova versão do utilitário de benchmark deles não usa mais o conceito de tempo para renderizar, e sim a quantidade de amostras dentro de um período de tempo. Isso gera uma certa pontuação, além de mudar as cenas que eu posso escolher para renderizar e fazer o teste. E aparentemente os servidores de onde eu costumava baixar os arquivos para fazer os testes foram tirados do ar, então eu não consigo mais comparar os sistemas usando exatamente a mesma métrica. Então qualquer teste que eu faria de agora em diante relacionado ao Blender, e ele é um dos testes mais representativos do nosso benchmark, iria acabar sendo incongruente em relação aos anteriores, ou seja, eles não comparam a mesma coisa. Então eu tenho que jogar no lixo esses testes anteriores, esses dados, e começar um novo datasheet. Essa mudança no processo de benchmark do Blender só é uma amostra de o quão complicado é fazer benchmarks de distros Linux e eu não sabia onde eu estava me metendo quando eu comecei. No Windows é relativamente simples. É o mesmo sistema sempre, teoricamente, né? Desde que você esteja sempre na mesma build, você pode tentar fazer configurações diferentes, rodar os mesmos testes e fazer um comparativo. Para ter maiores alterações, você pode trocar o hardware e observar os impactos diferentes e saber se um hardware entrega mais desempenho do que o outro. No mundo Linux, isso só é verdade se você sempre usar a mesma distro como base de comparação. E claro que não importa qual sistema você escolha para fazer isso, sempre vai ter alguém pedindo para testar outra dizendo que distro X ou Y funcionaria melhor. E para comparar entre distros, então, o cenário é ainda pior, porque cada uma usa uma versão diferente do kernel, usa interfaces diferentes, usa compositores de janela diferentes, ambientes gráficos diferentes, ou às vezes as mesmas coisas, mas com pequenos tweaks.
E é por isso que eu sempre anoto também em quais condições estavam a distro no momento que o benchmark foi feito. Isso porque, teoricamente, aberto como o Linux é, se você instalar a mesma versão dos drivers em duas distros diferentes, instalar a mesma versão do kernel em duas distros diferentes, rodar a mesma interface na mesma versão em duas distros diferentes, é bem possível que os resultados sejam semelhantes. O problema é que nem todas as distros têm ferramentas que facilitam o processo de escolha de drivers ou de kernel, ou sequer dão suporte oficial para interfaces diferentes. E alterar manualmente essas coisas seria abrir margem para interferência humana nos resultados de uma forma muito direta, ainda que fosse sem querer. Por isso, o único jeito justo de fazer essas comparações é em relação à experiência do usuário naquele período de tempo onde o benchmark é feito. Qual seria a sua experiência se você baixasse a distro e testasse para fazer aquelas atividades com a única condição de que a distro tivesse atualizada no processo? E aliado a isso, nós precisávamos de uma plataforma de testes e a System76 nos forneceu um laptop para isso, o Darter Pro, com uma excelente configuração e que, por usar um processador Intel, tem drivers de código aberto, fazendo com que a instalação de virtualmente qualquer distro Linux seja tranquila nesse sentido, e isso permitiu que a gente testasse as distros sempre no mesmo hardware, na mesma condição. E essa constância é importante para que os testes realmente signifiquem algo tangível, mas ao mesmo tempo restringe também os testes, que é uma coisa que nem sempre as pessoas percebem, como todo benchmark faz, mesmo que as pessoas não falem. Então, apesar de parecer óbvio, vale enfatizar que os benchmarks rodados representam os desempenhos dos sistemas nessas condições, nesse equipamento. Os mesmos sistemas podem se comportar de forma diferente em outros contextos, mas ao menos nós temos agora uma base sólida de comparação que permite trazer alguns dados no mínimo curiosos. Eu testei muito mais do que 20 distros Linux e sistemas ao longo desse tempo, mas eu acabei não computando algumas nesse processo. A minha lista até hoje tem então 19 sistemas operacionais, sendo 17 distros Linux e o Windows 10 e o Windows 11. E agora, quase 6 meses depois, eu posso observar os gráficos e ver que em alguns casos realmente existem diferenças grandes entre as distros Linux, muito mais do que eu imaginava. No caso do Blender mesmo, a escadinha aqui é perceptível, mas a maior parte das distros fica no intervalo de 30 segundos para entregar a mesma tarefa. Ou seja, escolher entre uma e outra vai te dar talvez uma vantagem de alguns segundos que você pode julgar significativo ou não. O teste de Blender é muito intenso para a CPU e a compilação do kernel da distro ou o uso de uma flag específica nesse processo, talvez aliado ao suporte a OpenCL e OpenGL, pode talvez ali fazer alguma diferença. Mas outro teste que a gente sempre fez foi o da Unengine Superposition. Esse teste constrói uma sala com objetos 3D, partículas, sombras, luz, que é bem parecido com o que o Blender faz, mas tem uma renderização ativa, como se fosse um jogo. E é outro teste bem pesado, mas que puxa muito mais o chip gráfico do que o bench do Blender, dessa forma com que a gente tem feito. E aqui nenhuma distro que eu testei conseguiu ganhar do Windows, nem do Windows 10, nem do Windows 11, na verdade nem o Windows 10 chegou no patamar do 11. Isso pode ter a ver com a API gráfica ou qualquer outra otimização. Mas de novo, mesmo com essa escadinha, as distros tendem a ficar ali num range de 200 pontos do início ao fim, pode reparar. Outra coisa que testamos mais uma vez foi o uso do CPU para fazer tarefas que você faria diariamente, como comprimir arquivos, abrir programas, mas tem outras coisas dentro desse teste que talvez você não iria fazer com tanta frequência, como trabalhar com inteligência artificial ou Ray Tracing. Todos esses cálculos que os testes do Geekbench apresentam são feitos tanto em single core, dando as tarefas para um único núcleo do processador, como em multicore, espalhando essas tarefas entre os núcleos, dando pontuações diferentes para isso. E aqui nós conseguimos ver como possivelmente alguns ajustes de kernel fazem diferença. Quais ajustes exatamente? Eu não faço ideia. Mas nenhum sistema jamais conseguiu fazer 1.600 pontos ou mais em single core, como o Fedora fez. Nem mesmo o outro Fedora que a gente testou, que foi o Silverblue. E algumas outras distros foram muito mal nesse teste, ainda que no uso, enquanto eu estava utilizando o computador, elas parecessem normais. E o que é mais louco ainda é que não existe um parâmetro claro, como você vê, sei lá, distros baseadas no Arch indo bem, ou distros baseadas no Ubuntu indo mal nesse teste.
o que confunde um pouco as coisas e aumenta a necessidade desses benchmarks para a gente entender as diferenças. Se a gente pegar esse teste em multicore, por exemplo, o Fedora, que antes brilhou, nem aparece mais ali nas primeiras posições. Curioso, né? Outra coisa curiosa é como o Ubuntu foi mal nesses testes todos, ficando sempre para trás, enquanto distros que são derivadas do próprio Ubuntu, como o Pop! OS e o Zorin OS, foram bem melhores. O que pode apontar que as mudanças que o pessoal faz nessas distros vão realmente além da estética. Testar os sistemas para games, por exemplo, mostrou também coisas que a gente já sabia. Drivers de vídeo importam bastante. A diferença do primeiro para o último é de quase 60 FPS no CSGO, o que é muita coisa. O CSGO no Linux depende de OpenGL, que por sua vez depende do Mesa, então tecnicamente um driver open source mais atualizado, como no caso dos líderes aqui desse gráfico, pudesse fazer alguma diferença. Mas como explicar, por exemplo, distros que tem ele atualizado lá embaixo, como o Endeavour OS e o Clear Linux Project da própria Intel, que não conseguiu performar melhor no próprio hardware deles do que as outras distros na maior parte dos casos. Ou como explicar a presença do Elementary OS relativamente acima ali na tabela, mesmo tendo um driver gráfico e kernel menos atualizados que vários outros que ficaram para trás nessa lista. Shadow of Tomb Raider é um jogo que simplesmente não roda bem em Full HD Low nesse laptop por nada nesse mundo, nem no Windows ele conseguiu dar 30 FPS no benchmark. E as distros Linux ficam em um grande empate técnico, ainda que existam diferença nos números, dificilmente o seu olho iria captar a diferença entre 19 e 22 FPS, por exemplo, que é basicamente onde a maior parte dos sistemas ali ficou. Ao mesmo tempo, um teste assim que roda em Vulkan também vai ser capaz de detectar qualquer eventual otimização que as distros façam, onde cada FPS conta. Então eu pretendo continuar fazendo esses testes assim. Universe Sandbox é um dos meus simuladores /jogos aí favoritos. Ele é uma ferramenta que consegue criar simulações de objetos astronômicos com física e partículas se comportando como eles se comportariam no mundo real, teoricamente, pelo menos, incluindo interações entre esses objetos massivos e até pequenas poeiras e partículas. Ele é mais pesado do que ele aparenta ser pelos gráficos, especialmente nos gráficos altos, por isso eu sempre rodo ele no médio. E olhando os gráficos aqui, uma coisa que é clara, que dá para perceber, é que você não deve usar o Windows para rodar esse simulador aparentemente, pelo menos não nesse hardware, porque ele fica uma carroça. E por mais que uma ou outra distro tenha dado uma fraquejada, ali a maior parte delas fica numa diferença marginal que pode ser ignorada praticamente, ainda que tenhamos sim distros que lideram nesse teste tecnicamente falando. E ainda tem os testes de Firefox que a gente faz, o que levaria a um outro vídeo só para explicar, então eu vou meio que deixar de fora aqui, porque não só tem as versões das distros, mas tem as versões dos Firefox e tem as versões de longo tempo de suporte dos Firefox. E o que eu aprendi é: fazer benchmarks não é fácil. Meus respeitos a quem faz isso há anos, com vários hardwares diferentes, com o pessoal da Phoronix, ou meu amigo Lucas Peperaio aqui no Brasil. Nunca vai existir um método 100% consistente, especialmente entre distros Linux. Então é sempre bom contextualizar os testes e entender o que eles estão tentando dizer. E eu aprendi também que eu estava errado, pelo menos em parte, em algumas coisas. Por exemplo, usar uma distro ou outra pode sim fazer diferença. O problema é que é difícil prever qual sistema vai se sair melhor do que o outro sem eu testar, o que faz com que a sua escolha seja mais difícil e esse tipo de teste continue sendo relevante. Ou seja, não é porque é baseado no Arch que vai necessariamente ir bem, não é porque é baseado no Ubuntu LTS que necessariamente performa mal. Existem exceções e parece que essa é a regra, ter exceções. Quando eu estava quase finalizando o planejamento desse vídeo aqui, eu tive uma ideia aqui, na verdade uma curiosidade. Se a gente fosse atribuir pontos, tipo de 1 a 19 para todos os sistemas que eu testei, sendo que o primeiro recebe 19 pontos e o último recebe 1, qual seria o sistema que mais pontuou ao longo de todo esse tempo, somando todos os rankings? Então, aparentemente, como eu sou meio desocupado, eu resolvi fazer um monte de conta e fazer um ranking para vocês. E, em geral, o Arch Linux ganhou com uma boa margem, indiscutivelmente. Ainda que ele não tenha ficado em primeiro em tudo, no geral ele sempre ficou ali rondando o topo, então as pontuações se somaram. Depois nós temos um segundo pelotão, basicamente acima de 100 até 110 pontos, com Fedoras,
Pop! OS, Elementary OS e Clear Linux. E você pode ver a tabela toda aqui, mas como é notável, Deepin e Ubuntu estão amargando lá a lanterna pertinho dos 60 pontos, que é menos da metade do que o Arch Linux conseguiu. Eu sei que eu reclamei algumas vezes, mas apesar da trabalheira, também foi bastante divertido. E eu espero que eu tenha criado algo útil para você. Então, se não for pedir muito, deixa um like aqui nesse vídeo e se você curte benchmarks, eu fiz um comparativo entre Linux e Windows bem legal, olha só que rodando DaVinci Resolve, Blender, Python e várias outras coisas. É só clicar aqui para conferir. E em breve, como você deve ter reparado nos gráficos que eu mostrei ao longo desse vídeo, eu vou trazer um material sobre o novo scheduler da System76 para o Pop! OS para desmistificar essa ferramenta. Então, se inscreve aí para não perder e a gente se vê na próxima. Valeu!